Olá, seminaristas, meus irmãos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje abordando a ética ministerial, no capítulo 4 do nosso livro-texto. Oremos. Senhor nosso Deus, neste momento, queremos te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, que tu nos dás de adentrarmos a esta matéria tão importante para o nosso conhecimento, Senhor, e através da tua palavra nos esclarece, Senhor. Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como no início da nossa disciplina, nós tratamos muito superficialmente sobre ministérios, ética ministerial, que é uma das divisões que compõem a ética cristã. Nós vamos tratar aqui dos ministros, daqueles que são responsáveis por administrar a Igreja do Senhor, segundo os parâmetros bíblicos. E aí nós temos os exemplos de ministros que desenvolveram um trabalho excelente nas Escrituras. Vamos então adentrar, tomando como base o nosso livro-texto, no capítulo 4, que fala sobre ética ministerial. Antes de nós falarmos, nós precisamos conceituar o que é um ministério. O ministério, na linguagem evangélica, que é muito comum encontrarmos esse termo, ele se dá em referência a algum determinado segmento da igreja ou de grupos formados em outros locais e que compartilham da mesma crença. Por exemplo, ministério de louvor, ministério da pregação, ministério de oração, ministério de ação social e etc. Então, nós vemos aí a igreja sendo composta de ministérios. Quando nós falamos sobre ministério, aí nós queremos saber quem faz parte do ministério na igreja, devido ao aparecimento das diversas denominações evangélicas. Cada denominação aprovou um sistema de governo eclesiástico. Quando falamos sobre ética ministerial, falamos acerca de dons e falamos acerca desses dons como sendo dons ministeriais e dons espirituais. No nosso caso, nós vamos discorrer mais sobre ministérios como dons dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, conforme Paulo escreveu lá em Efésios. Nós vamos observar então que na igreja do Novo Testamento havia dois grupos oficiais de obreiros que serviam o ministério da igreja, que eram os diáconos e os presbíteros. Esses são os oficiais que fazem parte do ministério na igreja do Novo Testamento, ou seja, a igreja que também tem relação com a nossa igreja. Então, observando isto, nós podemos dizer que um ministério é um dos departamentos superiores em que se articula a administração da igreja. Então, podemos observar que no texto fala sobre a ética ministerial. Essa ética ministerial aponta para a conduta, a boa conduta, o bom comportamento desses ministros ou desses obreiros que fazem parte desse ministério eclesiástico. Quando nós falamos que diz respeito à vida
pessoal e ministerial, fica assim, difícil de dissociar a vida pessoal da vida ministerial quando nós pensamos apenas no aspecto visível. Mas o obreiro, ele, como todo ministro, ele tem que seguir uma norma. E essas normas, sendo obreiros eclesiásticos, ministros eclesiásticos, tem que ser a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, os ensinos bíblicos. Então vejam, essa ética ministerial, ela diz respeito ao obreiro como pessoa em relação a si mesmo, em relação à sociedade, em relação à família, em relação à liderança na igreja como servo de Deus, em relação à membresia da igreja, ou aos membros da igreja, em relação à denominação a qual essa igreja está inserida e em relação à comunidade, não é? A comunidade, ou seja, a todas as pessoas aonde estão inseridos a igreja, a família e esse obreiro. O obreiro precisa de padrões éticos, porque ele toma decisões morais todo dia e precisa ajudar a outros. Então, como ministros do Evangelho, nós temos que levar em consideração a ética cristã, baseada nos ensinos de Cristo, baseados na palavra de Deus, para que nós possamos tomar decisões morais e também ajudar a outras pessoas. E aí, quando falamos em outras pessoas, nós não estamos nos referindo apenas aos membros da sua igreja, mas a todos aqueles que lhe cercam. Para desenvolver estas habilidades na tomada de decisões morais, ele precisa de compreender o papel das virtudes. Por exemplo, o caráter, o lugar dos valores, os valores éticos que nós falamos em aulas passadas, na conduta e na maneira de desenvolver em integridade através dessa visão moral. Nós vemos, por exemplo, que Cristo, como padrão de moralidade, o Espírito Santo é que torna possível essa vida transformada, esta vida ressuscitada. No dizer de Jesus, quando ele falou a Nicodemos, que nos referimos na lição passada, ele diz assim: importa renascer, ou seja, ressuscitar ou nascer novamente. Aos Romanos, ou da Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13 e 14, que diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que imitar o nosso Pai. Temos que imitar. Falei na aula passada, e é uma das recomendações do apóstolo São Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele tinha em si essa consideração de que ele vivia uma vida piedosa, uma vida impecável, uma vida que não deixava a desejar no meio da sociedade, não somente da sociedade comum, mas também da igreja. Portanto, um obreiro deve ser íntegro em todas as suas atitudes. Por isso nós falamos que um dos preceitos morais da ética cristã é a integridade. Integridade de atitudes, comportamento.
A integridade unifica o caráter, a conduta e a visão moral. Quando você une esses elementos, que são elementos morais, como o caráter, a conduta e a visão moral, você está sendo um obreiro íntegro. Nesse caso, sendo íntegro, o obreiro é irrepreensível. E aí entra alguns aspectos da sua vida, como a vida financeira e econômica, a sua integridade moral, a firmeza, a dignidade e a sabedoria, vivendo assim como bênção para a família, para a igreja e para a sociedade, incluindo aí a sua denominação. Essa integridade que diz respeito a toda a vida ministerial do obreiro faz com que, aonde ele está, não haja contenda, não haja carnalidade, nem haja jogo de poder. Este obreiro íntegro, ele vive de forma irrepreensível. A falta dessa ética é total naquele obreiro, entre aspas, que vive em contenda, que vive em carnalidade e que deseja se envolver na briga pelo poder. Existem pessoas que acham que têm condições, têm capacidade de ser um obreiro de determinada igreja, mas na verdade, quando ele não é o desejar ser, como diz Paulo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, é ele entrar como uma disputa para exercer uma função ou um poder que ele ambiciona na igreja. O obreiro ético, o ministro íntegro, aquele que é irrepreensível, ele vive num ambiente e procura promover sempre a unidade. A unidade é algo essencial ao bem-estar da igreja. Quando as divisões se tornam mais evidentes que a unidade cristã, isso aí é pecado, desunião, afastamento, brigas, contendas. Isso é proveniente de carnalidade e até de jogo pelo poder. Os nossos interesses tornam-se mais importantes que o senhorio de Cristo, quando nessa condição. Mas na igreja, o senhorio deve ser de Cristo, porque ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Então, todas essas coisas, a gente, como obreiro, como ministros, nós devemos observar e, inclusive, propagar essa condição. Se você vê alguém que está tendendo para uma dessas características que levam a igreja à desunião, aconselhe-o, chame-o, mostre-o que a igreja ela depende de unidade, é a união dos seus membros. Quando nós falamos também sobre o ministro, o obreiro, aquele obreiro que está em atividade na igreja, em algum dos departamentos formados na igreja, ele deve pensar sempre que ele não é eterno como titular daquele departamento ou, quem sabe, de uma igreja, de uma congregação. Ele tem que saber que, de um momento para outro, ele pode ser tirado daquela condição de líder ou de obreiro daquela igreja, ou daquela congregação, ou daquele departamento, e vem um outro para assumir o seu lugar. Nesse caso, deve haver um respeito desse obreiro com relação àquele que está chegando. Porque nem sempre aquele que está chegando, ele veio porque quis, ele veio porque foi designado.
E como um bom obreiro, ele obedece essa designação. Então, o obreiro e o seu antecessor, a ética pregoa, né, que o amor ao respeito, o amor à ética, a decência, o decoro, a sinceridade, recomendam de maneira bem clara que o pastor, no caso, ou o obreiro, vamos falar agora do pastor, ele deve honrar com sinceridade o seu colega que o antecedeu. Então, aquele que hoje está no poder, ele deve prestar honras àquele que o antecedeu. Isso vai trazer para ele vantagens, ou seja, respeito dos membros da igreja que agora estão sob sua liderança ou seu controle, vamos dizer assim, controle administrativo. Mesmo que o antecessor tenha cometido muitas falhas, mesmo que aquele a quem ele substituiu tenha cometido falhas e erros, esse que agora está, o sucessor, tem o dever moral, de se manter em silêncio com respeito àquele que já se foi. Existem antecessores que você vai substituí-lo e eles deixaram de cumprir alguma obrigação, alguma coisa dentro daquela congregação ou dentro daquela igreja com relação aos seus membros, e você, como aquele que sucede, aquele que agora é o titular, você tem que se manter em silêncio com relação àquilo que ele deixou de fazer. Se possível, imediatamente faça aquilo que ele deixou de fazer. Se é para o benefício da obra, se é para o benefício do andamento do trabalho. Por quê? Nós devemos deixar tudo por conta do Senhor. É o Senhor que vai pedir contas daquele obreiro que não agiu de acordo com as determinações éticas bíblicas. E isso vai fazer com que as pessoas mais tarde reconheçam que aquele que agora está fazendo o trabalho tem algum valor a acrescentar àquela igreja ou àquela congregação. Normalmente, você também será mais tarde sucedido por alguém. Então é preciso que você mantenha essa ideia de respeito, de ajudar a restabelecer alguma coisa que foi deixada por fazer pelo que lhe antecedeu, porque muitas das vezes ele deixou de fazer não por negligência, mas porque não pôde fazer, né? Então, você, como agora o que está na liderança, deve manter-se calado com relação até mesmo que as pessoas possam estar falando. Isso é respeito, isso é decência. Isto é ético. Porque veja bem, o que é que acontece? Apesar de todos os erros e de todas as falhas, aquele obreiro anterior deve ter feito alguma coisa em prol da comunidade. Ele não só fez coisa errada, ele fez alguma coisa que valeu a pena para a comunidade. Então, em respeito a essa coisa que ele realizou, com relação às demais, aquele que lhe sucedeu, não é, aquele que está atualmente na liderança, deve se calar. Isto é ética ministerial. Porque se a gente for avaliar, quem é que não erra? Quem não falha? Só quem não falha e quem não erra, como o nosso escritor diz aqui, são os preguiçosos, os covardes ou os preguiçosos. Por quê? Porque os corajosos, os trabalhadores, estão sempre errando. Errar é humano. Então, partindo desse pressuposto, nós devemos entender que a ética ministerial, ela deve ser acima de qualquer questão, principalmente no caso entre obreiros. Você gostaria que alguém falasse de você por trás? Ou que você, sendo traído, você ter apoio daquele que hoje está
de frente no lugar dele se calar ou de defender. Se ele não pode defender, ele deve calar. Aí, nesse caso, Paulo, lá em Romanos capítulo 14, versículo 4, ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Aquele que saiu deixou falhas, porque ele fez alguma coisa, ele falhou. Mas quem é que não falha? E aí Paulo vai mais adiante. Quem é você que julga o servo alheio? Porque ele não é seu servo. Ele é seu colega de ministério, ele é seu companheiro de ministério, ele é servo do Senhor. Então o Senhor que o julgue. Quando Paulo adverte, ele adverte tanto os irmãos fracos, como os irmãos fortes na fé. Quando ele diz, quem és tu? Né? Ele ali não faz distinção daquele que é mais forte e daquele que não é forte. O obreiro atual, aquele que foi empossado, ele deve se lembrar que apesar dos erros do antecessor, sempre haverá membros naquela igreja, naquela comunidade, que o amam. E o amarão de todo o coração e se ressentirão de qualquer crítica contra ele. Imagine só você como obreiro que sucedeu a um outro obreiro que deixou alguma falha, que cometeu algum erro, você criticá-lo. De repente você está criticando e alguém que está ouvindo a sua crítica pode amar muito aquele que já se foi. E nem por isso ele vai deixar de amá-lo. Mas ele vai ficar ressentido com você que hoje está na liderança daquela igreja, daquele departamento, e está criticando. Então isso é falta de ética ministerial. O nosso escritor ele fala assim, a ética nos recomenda que o novo pastor não deve mudar ou alterar o trabalho já em andamento apressadamente. É você chegar numa igreja ou num departamento como líder e você já assumir mudando aquilo que já é natural daquele grupo proceder, ou do procedimento daquele grupo, ou da igreja. Você chega, já vai mudando. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Esta mudança apressada é muito temerário. E isso constitui um desrespeito ao colega anterior, aquele que foi substituído. Inclusive, isso vai ser notado pelos adeptos daquele outro pastor ou daquele outro líder. Eu tenho substituído alguns pastores na minha vida ministerial e normalmente eu sempre elogio a atuação daquele a quem eu substituo. Mesmo que eu tenha que fazer coisas que ele não fez, mas eu não posso de maneira nenhuma denegrir a imagem daquele companheiro, porque de repente ele não fez porque ele não teve como fazer e nem tampouco mudar. Tirar, por exemplo, chega na igreja, assume a igreja, hoje, amanhã tira a direção da CIB, troca o tesoureiro, troca o secretário, não. Você tem que trabalhar com aquelas pessoas até o momento em que você, pensando muito bem, estude outra maneira de substituir essas pessoas de forma que não venham a se desagradarem com a sua atitude e nem ao grupo, mas por necessidade. Você tenta fazer isso de forma que não seja percebida a ideia de que você está contrariando aquele seu antecessor. Aí você tem que se lembrar que você algum dia vai ser sucedido. E quem sabe você deixou alguma coisa por fazer, até que gostaria de fazer, mas não pôde fazer, e o outro colega que vem, assume, dá prosseguimento,
não faz mudança logo de início. Ele pode até fazer alguma mudança quando você ver que há necessidade de fazer essas mudanças. É muito importante isso. As decisões morais dizem respeito a isso. Não é porque uma pessoa está falando daquele líder que você vai lá e trocar o líder, não. Você primeiro vai estudar, vai tentando ver se realmente aquilo procede. Se você pode aconselhá-lo, você aconselha. Se mudar, graças a Deus mudou. Mas se não mudar, você dá mais um tempo e procura alguém que preencha essa função sem demonstrar para aquele que reclamou que você está tomando uma atitude porque ele reclamou. Afinal de contas, nós somos obreiros e como tal, ou como tais, nós somos sempre levados de um lugar para o outro, de assumir uma posição, de assumir outra posição. Essa tomada de atitude apressada, essa alteração, ou essas alterações que poderá esse obreiro fazer apressadamente, ele pode refletir negativamente sobre o obreiro anterior. É por isso que na casa do Senhor, principalmente, o pastor precisa de tempo para tomar o pulso da situação local. Você precisa de tempo. A não ser que seja um caso muito extraordinário, que você vai para uma igreja para mudar o quadro. Aí sim, quando é determinado pela sua liderança maior, aí você tem que ir fazendo mais rapidamente as alterações para colocar em ordem, colocar em ordem a administração. Não somos obrigados a seguir os métodos que existem por aí, mas devemos orar, meditar e usar de muita cautela antes de fazer qualquer mudança. Às vezes, as pessoas vêm a você, não, porque começa a reclamar sobre a atuação de um ou de outro, mas você medita, você ora para tomar a decisão, para não piorar a situação. Tentar de todas as formas trazer a responsabilidade para você. Após você se inteirar da situação na igreja ou da igreja, depois de você ter conquistado, né? Você ter conquistado a confiança, aí sim, aí o tempo é propício, né, para introduzir as alterações necessárias. Porque aí você não está ofendendo a ninguém, você não está criticando a ninguém, você está apenas fazendo aquilo que você acha necessário para o bom desenvolvimento ou para a continuidade do trabalho, do ministério da igreja. A ética, na verdade, recomenda que o pastor atual deve se referir ao seu pastor antecessor com muita cortesia, manifestando-se com gestos nobres, sempre que se ofereça ocasião. Os meus antecessores, por onde eu passei, eles continuam sendo meus amigos e respeitados, porque eu faço questão de respeitá-los e de que eles sejam respeitados, porque o amor cristão que está inserido na ética cristã é que nos eleva acima de qualquer interesse, qualquer outro interesse. Principalmente porque no céu, a presença do Senhor, ou na presença do Senhor, né, não há lugar para ressentimentos pessoais. Porque imagina só, hoje eu estou pastoreando a igreja e o meu antecessor saiu e deixou alguma coisa por realizar e eu ataco aquele antecessor. Eu estou me fazendo uma pessoa íntegra, uma pessoa ética? Não. Eu estou denegrindo a imagem daquele que foi antes de mim, inclusive trazendo para as pessoas que agora estão sob minha liderança a desconfiança de que eu não sou tão íntegro assim como falo.
E isso vai causar ressentimento nas pessoas e vai causar ressentimento naquele colega, quando ele souber, através de informações, porque as informações andam, e aí a pessoa pode ficar ressentido comigo, ressentido, e com razão. Né? Por isso que a gente diz aqui, na presença do Senhor não há lugar para ressentimentos pessoais. Quando a gente fala nessas mudanças apressadas, nós temos que falar sobre o pastor e o seu antecessor, porque o seu dia vai chegar, o seu dia de liderar e o seu dia de ser substituído. Você hoje é o sucessor, mas num futuro bem próximo ou não, você pode ser sucedido, né? Você pode passar a ser antecessor. Quando a gente fala que a gente deve fazer essa amizade com respeito, com ética, com temor, a gente pode verificar que de repente aquele mesmo colega que já se foi, ele pague com a mesma moeda. Né? E se ele pagar com a mesma moeda, ele criticar também, fazendo comentários negativos do seu trabalho. Você vai gostar? Não. Então, ele também não. E aí, você envolve não só você, sua pessoa e ele, a pessoa dele, mas agora você envolve muitas pessoas. Imagine só a família dele, os amigos dele, os membros que amaram muito ele, continuarão amando. Né? Aqueles que são seus amigos, como é que fica? Será que não vão também desconfiar de você e receber esta informação maldosa da parte do outro? Então, a ética manda que nós devemos nos respeitar mutuamente, a ética ministerial. Outra coisa que é muito importante é que você, como pastor, numa igreja, numa congregação ou num grupo, você prepare um substituto, você saiba preparar esse substituto, conforme nós falamos já na matéria de liderança, né? Que o líder é aquele que prepara substitutos. Então, quando você vê, por exemplo, Moisés preparou Josué e lhe deu toda a cobertura, todo o apoio, conforme a determinação divina. Então, quando o pastor, presidente, por exemplo, determina a mudança de um dirigente numa congregação ou numa igreja, aquele pastor que vai ser substituído deve, com todo o amor, com todo o carinho, receber aquele que vai lhe suceder, receber com toda a consideração, porque isso vai fazer bem à igreja. A igreja. E a igreja, já que você ama aquela igreja, você está dizendo que aquele pastor que vai lhe substituir da mesma forma, vai dar continuidade ao seu trabalho, vai ajudar do jeito que você ajudou. Então aí você vê essa passagem que Moisés preparou Josué e deu toda a cobertura e deu todo o apoio. Né? Então, por amor à igreja, de cujo bem-estar dependem a reputação e o interesse do atual pastor ou daquele que vai ser agora o substituto, aquele que foi substituído deve ajudá-lo de tal forma que este passe a ser capacitado naquela igreja, naquela congregação, naquele departamento, se é o caso, de forma que ele se sinta bem acolhido, que ele receba essa acolhida. Por exemplo, a congregação que eu assumi, eu fui tão bem recebido, que eu não imaginava que seria tão bem recebido assim. O pastor que me antecedeu, ele preparou a igreja dizendo quem é que ia substituí-lo, as minhas qualidades boas que ele conhecia. Ele não fez menção a minhas falhas, que eu sou humano, tenho falhas, mas por não conhecer, mas ele apresentou à igreja só os aspectos bons da minha ida. No dia da substituição,
Ele colocou um tapete vermelho, eu nunca vi aquilo. Faixa na igreja para me receber como um bem-vindo. Então, um pastor desses, para mim, teve falha na sua gestão? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Não teve falha nenhuma. O que ele não fez é porque ele não pôde fazer. E ele hoje, eu o considero como um grande amigo. Então, eu me senti bem acolhido, né? Quer dizer, ele me deu toda a cobertura. A igreja, certamente, quando recebe um pastor assim, muitos ficam com o pé atrás, mas devido à apresentação, já tiram uma parte, já quebram uma parte daquele ambiente de despedida. Um outro detalhe, aquele que saiu, como eu também saí, né, de alguma igreja já, deve esquecer completamente da influência que exercia sobre o povo. Como é isso? Aquela comunidade, ela precisa não lhe esquecer, mas pelo menos saber que agora tem um outro na direção e que pode ser até melhor do que você. Não é? Então, nós devemos esquecer completamente as nossas influências com o povo daquela comunidade. Seria falta de ética continuar exercendo aquele prestígio sobre aquele povo. O ex-pastor, ele deve, se for o caso de alguns membros que estavam sob seu controle anteriormente, lhe procurarem, esse ex-pastor, ele deve aproveitar a oportunidade para mostrar-se leal e prestativo àquele que lhe sucedeu. Conversar com essas pessoas e mostrar o quanto é importante seguir as orientações daquele pastor sucessor. Inclusive fazer valer essa lealdade, mostrando para aquelas pessoas que agora o outro líder, ele é tão ou mais capacitado do que você próprio. Isso aí diz da ética, mas a ética nos fala, a consciência, que o ex-pastor se recuse gentilmente a interferir nos negócios da igreja. Se for o caso de ser chamado por alguém, procure resistir, procure recusar, com toda a gentileza, interferir nos negócios daquela igreja. Isso é ética. O amor à ética, o respeito e a sinceridade nos recomendam de maneira clara que o pastor deve honrar o seu colega, deve honrar o amor à ética, né? Você prezar a uma vida ética. Você tem um dever moral de se manter em silêncio. Falar mal de seu colega é acumular má reputação de sua própria pessoa. Que vai chegar um ponto que alguém vai dizer assim, saiu da igreja, mas continua falando mal do novo pastor ou de quem está liderando agora. Mesma coisa liderando em grupos. Você está liderando um grupo na igreja. De repente você é substituído e você começa a falar mal daquele que substituiu. Não, esqueça. Se você não puder ajudar, então não o atrapalhe. Como diz aí em alguns lugares, passou o pastorado, mas ainda manda. Não. Passou o pastorado, não faça crítica nenhuma ao atual pastor. Esqueça, evite criar problemas ou casos e procurar elevar o conceito do seu sucessor. Se você não pode elevar o conceito do seu sucessor, você não deve fazer críticas. Não deve fazer crítica. Se não pode falar bem, mal não fale. O silêncio seria o melhor remédio. Tem alguém falando dele, você fica em silêncio. Se puder defendê-lo, aí tudo bem. Mas se não puder, fique em silêncio. A relação com esses ex-membros é uma relação de amizade. A paz do Senhor, como vai? Já tive a oportunidade até de visitar alguns, não
com relação à igreja, porque o pastor atual não faça visita, não. Por ter passado por eles e ter parado em frente à sua casa e ter conversado um pouco, mas sem assunto de igreja. Quando a gente faz assim, a gente está prestando um bom serviço à obra do Senhor, viu? E obedecendo o mais puro dever ao amado colega com atitudes dignas de um servo fiel e perfeito. É difícil ser um servo fiel e perfeito, mas pelo menos nós estamos procurando ser. Nesse caso, o sucessor daquele pastor ou daquele líder, ele refletirá de maneira bem notória no ministério do antecessor. Este que agora está assumindo, naturalmente se alegrará ao ouvir falar do sucesso do seu substituto. Por exemplo, o meu substituto, para mim, as suas vitórias trazem alegria para mim, porque eu sei que verdadeiramente é uma pessoa ética, uma pessoa de caráter, uma pessoa de respeito. Ele não é uma pessoa invejosa, uma pessoa que saiu daquela igreja para passar o trabalho para mim de uma maneira contrariada. Mas não, ele fez o trabalho dele, eu estou fazendo o meu trabalho, ele foi substituído por mim, por ordens superiores vindo da presidência ou da diretoria da igreja. Quando nós falamos isso, nós nos lembramos agora também daqueles pastores e em relação aos ministros que lhe visitam ou que visitam a sua igreja. Deve-se reconhecê-los publicamente, concedendo-lhes a cortesia que nos é peculiar, até convidando-os ao púlpito, desde que esta pessoa seja também educada, com atitudes morais, com ética, apresentando as suas credenciais, apresentando-se de onde vem, se está de passagem, como está a família. Então, tudo isso, o pastor da igreja ele deve observar para poder, naturalmente, reconhecê-los publicamente, né? Porque pode ter acontecido ou acontecer de chegar uma pessoa na igreja, se sentar no banco de trás e lá, quando a recepcionista ou o recepcionista chegar, se identificar como pastor, como tal, mas não trouxe credencial, só diz que é pastor de uma igreja tal. Então esse recebemos apenas como visitante e procuramos com todo respeito deixá-lo no seu próprio lugar, já que você não conhece e ele não se identificou como ele inicialmente falou que portava aquele ministério. Aqui no livro texto, o nosso gestor fala: com esta atitude mostramos educação, amor, consideração e ética pastoral, que é uma outra parte que faz parte da ética ministerial, que é ligada à ética cristã. Os ministros visitantes devem ter o cuidado e dever de apresentar suas credenciais e esperar que o pastor local os chame. Por exemplo, eu chego em outra igreja, eu apresento minha credencial, claro que no nosso campo eu sou conhecido, de certa forma eu sou conhecido, mas se eu vou para uma outra igreja, eu apresento minha credencial e espero o pastor local, de acordo com a sua maneira de agir, me chamar ou não, me apresentar ou não. E se ele fizer isso, lhe chamar, lhe honrar, trazer você ao púlpito e lhe dar a palavra, você não pode abusar da palavra. Não é você o pregador daquela noite. Você foi visitar aquela igreja. De repente, você está viajando, passando por um lugar e você vai visitar aquela igreja. Ele teve a honradez, ele teve a ética de lhe chamar e de lhe colocar ao seu lado no púlpito, mas nem por isso você pode, se for dada oportunidade a você para falar à igreja,
Você não deve abusar da palavra, né? Nem do tempo marcado. Você deve saudar a igreja, dar uma saudação, deixar um versículo bíblico e voltar para o seu lugar. E também você não deve alterar o assunto, né? Sem a permissão divina. De repente a igreja está num congresso que tem um tema, alguém está puxando sempre aquele tema, a atenção da igreja, e você chega lá e vai mudar de assunto. Não faça isso. Você é pastor, ele também é um pastor, mas nesse caso, ele está sendo o pastor da igreja local. Então, meus prezados irmãos e amigos, nós estamos aqui falando de ética ministerial. Falamos sobre o pastor que sucede ao outro, o líder que sucede ao outro, como ele deve se comportar, com relação à igreja, com relação aos membros, com relação àquele sucedido, ou aquele antecessor, o respeito à sua ausência, que isto é ético. Falamos agora sobre o pastor e aqueles que visitam, aqueles que são visitantes, como ele deve proceder, ele deve reconhecê-lo, mas aquele pastor que visita deve também ser ético a ponto de aguardar ser chamado. E se for chamado, se for lhe dada a palavra, não exagerar. Ter cuidado com o tempo, porque é uma saudação que você vai dar à igreja. E o último assunto que nós queremos falar aqui sobre ética ministerial hoje é o pastor e os seus colegas, a relação, né, do pastor, do seu líder, com os seus colegas de ministério da mesma cidade ou da comunidade, ou da mesma comunidade. Deve haver uma relação amistosa, uma relação de amizade, tentar de todas as formas evitar, induzir as ovelhas daquele pastor trocarem de igreja, como chama no linguajar popular, pescar em aquário dos outros. Isso é falta de ética. E muito menos visitar os crentes dessas outras igrejas, porque sem ser convidado para isso, porque diz respeito às normas éticas, que a visita ao membro da igreja compete ao pastor daquela igreja e não a você. Agora, se você for convidado pelo pastor ou convidado por uma outra pessoa, vamos ali na casa daquele irmão, que é uma bênção e tal, mas chega lá com toda a ética, com todo o respeito, faz só aquela visita e acabou. E assim mesmo, exclusivamente com o propósito de atender ao convite para que responda às indagações que porventura tenham para fazer. De repente, olha, nós queríamos fazer umas perguntas ao senhor e tal. O senhor vem aqui, por favor, na minha casa. Você foi convidado. Mas, de forma ética, se possível, mais tarde, entrar em contato com o pastor dessas pessoas e conversar, é o respeito que deve haver entre os seus companheiros, os seus colegas. Jamais deve sugerir ou convidar abertamente a tais crentes que se transfiram para a sua igreja. Isso cabe exclusivamente a eles decidirem, pois é algo entre eles mesmos e o Senhor. Então, quando uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu queria falar com o senhor, que eu estou querendo me transferir para a igreja tal, eu normalmente digo, vai em paz, meu irmão. Depois de conversarmos amigavelmente, faço uma oração e despeço aquela pessoa, aquele casal, para que vá frequentar outra igreja e leve a paz e um abraço para o seu novo pastor. Porque as ovelhas são do Senhor. E aí, as igrejas são do Senhor. As igrejas formam uma igreja, que é a igreja de Cristo. A ovelha está aonde ela quer estar. Ela deve ter liberdade de escolha. Você não deve sugerir nunca. Porque é comum o obreiro ser chamado a pregar em uma reunião de caráter interdenominacional, né? É normal. Então, não tire vantagem, não delibere tirar vantagem
denominacional da ocasião. Às vezes, algumas denominações cooperam em um culto coletivo, como na época do Dia da Bíblia, Dia de Ação de Graça, etc. Nós fizemos parte de uma igreja e que nesse município tinha uma associação, a Associação das Igrejas Evangélicas, eu não sei se ainda tem. E as igrejas, todas as igrejas daquele local se reuniam em determinadas comemorações gerais, cristãs, e faziam trabalho juntos. Então, eu, muitas das vezes, fui pregar em igreja presbiteriana, batista, metodista, congregacional, outras Assembleias de Deus, e nem por isso eu procurava manter um padrão de superioridade para induzir pessoas a se transferir para a minha igreja. Não. Eu procurava mostrar que aquela igreja era semelhante à minha, que aquela igreja era igual àquela igreja, outra do outro pastor, para não haver essa má ideia de que aquela igreja é melhor do que a outra. Então, esse conselho que a ética cristã fala sobre isso se aplica também às escolas e em lugares fora do campo de atuação do pregador. Muitas das vezes você é convidado para fazer palestra em escola, palestra em faculdades. Eu já fui convidado para fazer alguma palestra em faculdades, em escolas, mas eu procurava manter a minha integridade ministerial apenas como pastor e não como pastor daquela igreja, para não induzir, mas apenas, claro, me apresentava como sendo da igreja tal, mas que estava ali para trazer uma palavra ou uma palestra sobre determinado assunto, e porque é necessário, as pessoas têm que saber, isso aí é a identificação do palestrante ou daquele que prega, mas não para oferir lucros, não para tirar vantagens, nem para si, nem para a sua igreja, com relação àquele trabalho, aquela palestra, aquela conferência para o qual você foi convidado a fazer. Assim sendo, neste momento a gente encerra esta parte deste capítulo e na próxima aula daremos continuidade à ética cristã dentro da ética ministerial. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo toque profundamente nas nossas vidas, a fim de que nós aprendamos a ser éticos uns com os outros, não somente na igreja, mas na família, na sociedade. Amém.